Muito bem, assunto da maior importância nós vamos abordar aqui no programa, que é a possível votação nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal da liminar do ministro Alexandre de Moraes, de março de 2021, que suspende o projeto de construção da Ferrogrão, uma das mais importantes iniciativas que podem melhorar o escoamento da safra de grãos da região centro-oeste do país para o Oceano Atlântico, a partir do norte de Mato Grosso, município de Sinop, até Miritituba, Porto de Miritituba, no Pará. Isso vai facilitar bastante. Ocorre que esse projeto está parado por causa de uma liminar impetrada pelo PSOL. O PSOL alegou que para que fosse construída a ferrovia, foi necessário alterar os limites do Parque Nacional do Jamanchim. E o pessoal alega que a alteração, como foi feita por meio de uma MP, de uma medida provisória, não é constitucional. Aí o ministro Alexandre de Moraes acatou e suspendeu. Já são mais de 2 anos, março de 2021, que essa obra está parada. Na semana passada, a Advocacia Geral da União manifestou-se concordando com o parecer do ministro Alexandre de Moraes. E agora, todo mundo que espera essa ferrovia de grande importância está temeroso de que agora, com a votação do Supremo, a tese do ministro Alexandre de Moraes seja acatada por maioria dos ministros. Nós vamos conversar com o senhor Edeon Vaz, que é presidente do Grupo Prologística, para ver a opinião dele sobre o que nós podemos ter a partir desta quarta-feira. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista do senhor. Qual é a sua expectativa com relação a essa sessão no Supremo, provavelmente nesta quarta-feira? É um prazer estar falando com o canal, um prazer conversar sobre a Ferrogrão. A Ferrogrão, ela é o mais importante empreendimento ferroviário do país. Nós acreditamos que nessa plenária do STF de quarta-feira, ela seja cassada essa liminar, que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, porque, embora tenha sido originária da medida provisória, nada impede que isso seja feito. Não existe na legislação nenhum argumento que mostre que ela não poderia ser feita por medida provisória, uma vez que medida provisória ou ela caduca ou ela vai ser discutida em plenário. Tanto é que essa mesma medida provisória, ela desafetou a 862 hectares do Parque Nacional do Jamanchim e repunha 50 mil hectares que viria da área de preservação do Tapajós. Na tramitação pelo Congresso Nacional, eles derrubaram o ingresso desses 50 mil hectares para o Parque Nacional do Jamanchim e permaneceu como estava, ou seja, ela foi discutida. Não foi simplesmente uma ação direta do Executivo que simplesmente desafetou uma área. Isso foi discutido no Congresso Nacional. Além do mais, desses 862 hectares, 396 hectares dizia respeito à BR-163. Então, de fato, somente 466 hectares é uma área da ferrovia, destinada à ferrovia. Bom, diante disso, o impacto é mínimo, é 0,054% do parque. E quando nós falamos sobre isso, a gente fala dos ganhos ambientais que tem com a construção da ferrovia. Quais são eles?
Oi, sim. Quais são eles? Cada comboio da ferrovia são 160 vagões com 100 toneladas cada um. Ou seja, cada comboio transporta 16 mil toneladas. 16 mil toneladas, onde se usa 12 motores, que são 3 locomotivas, cada uma com 4 motores. E que substitui 400 caminhões. Então, nós estamos trocando 400 caminhões ou seja, 400 motores por 12 motores. O ganho ambiental é fantástico. Então, só se não houver por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal uma consciência de que nós estamos buscando a melhoria do meio ambiente e não a sua piora, utilizando 0,54% do Parque Nacional do Jamanchim. Agora, no governo de Jair Bolsonaro, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, deu parecer favorável. E agora, a mesma AGU, constituída por outros integrantes, voltou atrás e disse que a liminar do ministro Alexandre de Moraes está correta. Isso preocupa um pouco? Há alguma chance a mais para que a liminar seja acatada por maioria dos ministros? Eu acredito que o ponto de vista da PGR, da Procuradoria-Geral da República, vá contrapor essa da AGU, porque a PGR ela já manifestou favorável à construção da Ferrogrão. Então, a AGU ele é um órgão que é um órgão gestor, um órgão de uma consultoria jurídica do governo federal. Tanto é que esse mesmo grupo tinha manifestado favorável e com o pronunciamento da ministra Sônia Guajajara, ele acatou o que a ministra sugeriu e definiu e colocou o parecer como sendo contrário. Ou seja, aprovando a liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que nós temos um Supremo Tribunal Federal político. No governo anterior, havia um forte antagonismo do Supremo com o governo federal. Hoje, eles são aliados. Então, eu acredito que isso vai pesar muito na hora em que irão definir pela cassação da liminar. Senhor Edeon, vamos admitir que a maioria dos ministros do Supremo acate a liminar do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, pela não construção da ferrovia. Haverá ainda possibilidade de recurso ou o projeto fica enterrado? E vamos admitir também a aprovação, ou seja, a cassação da liminar de Alexandre de Moraes. Quais seriam os trâmites para viabilizar de maneira mais célere, mais rápida, a construção dessa ferrovia? Bom, primeiro vamos ver o caso dos ministros concordarem com o Alexandre de Moraes. Caso eles concordem, eles estão dizendo que a lei que desafetou o parque é inconstitucional. E aí nós não temos mais como recorrer. Se eles não temos como recorrer, eles vão ter que buscar uma outra solução. Porque nós entendemos que o grande ganho ambiental está na construção da ferrovia. Caso essa liminar seja cassada e o Supremo entenda que a lei é constitucional, nós vamos ter aí pelo menos 2 anos entre licenciamento ambiental e
revisão dos estudos e o trâmite entre a NTT, Ministério dos Transportes e Tribunal de Contas da União, eu calculo que 2 anos. E depois vamos ter aí de 8 a 10 anos para a construção. Ou seja, estamos sujeitos a ter mais embates, porque a licença ambiental é muito mais do que um parto aqui no Brasil, já ficou provado isso. Quer dizer, 2 anos até seria até mais otimista do que eu imaginei, porque normalmente uma licença ambiental leva anos, né? Mas deveremos ter embates, então. Eu acredito que vai ser mais rápido a licença ambiental, porque ela já vinha sendo feita. E ela tem que ir para o concessionário, para a empresa ou grupo que venha a receber essa concessão, ela vai como licença prévia. E essa empresa vai fazer o projeto, o licenciamento para obter a LI, a licença de instalação. Então o governo entrega para ela como LP e ela transforma isso em LI. E é exatamente durante esse processo ambiental que se vão ouvir as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as comunidades locais. Então, eu acredito que nesse tempo de 2 anos é possível fazer, eu sei que é um pouco otimista, mas nós temos que trabalhar para viabilizar dessa forma. Também ocorreram nesse período algumas afirmações, como da Sônia Guajajara, por exemplo, de que isso iria impactar áreas indígenas. A Ferrogrão ela está distante 79 quilômetros da próxima terra indígena, por onde ela passa. E a obrigação de uma área, que é chamada de buffer, ou uma área de perambulação do índio, no caso da ferrovia, é 10 quilômetros. Então, nós não temos nenhum problema. E quando ela chega em Miritituba, os únicos índios existentes estão do outro lado do rio, estão do outro lado, lá em Itaituba, e são 2 bairros de Itaituba. Então, é querer criar muita confusão, achar que existe impacto indígena, que a Ferrogrão vai impactar alguma terra indígena. Senhor Edeon Vaz, que é presidente do grupo Pro Logística, muito obrigado pela gentileza e um bom trabalho para o senhor e boa sorte a todos aqueles que acreditam, como o senhor disse, que a construção da Ferrogrão trará muito mais benefícios ambientais do que a não realização da obra. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e muita fé para o dia 31 de maio.